Quando você precisa tomar uma decisão em sua vida, sente-se livre para escolher? Ou tenta adaptar suas escolhas às expectativas das pessoas? Olá, meus amigos leitores, como estão todos? Espero que bem. No final da segunda noite, o filósofo pede ao jovem que pense no conceito de liberdade, pois este seria o tema principal do próximo encontro. No terceiro encontro entre o filósofo e o rapaz, alcançar a liberdade é o objetivo da discussão. No entanto, existem paradigmas a serem quebrados para alcançá-la. Quer saber quais são esses paradigmas? Continue assistindo porque a terceira noite desta discussão é um momento chave na psicologia de Alfred Adler. E se você está gostando desse diálogo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para receber um aviso quando a quarta noite de A Coragem de Não Agradar estiver disponível no canal. Então vamos lá. Logo ao chegar ao escritório do filósofo, o rapaz lembra que desta vez o tema da conversa seria a liberdade. E o filósofo quer saber se ele pensou no que seria a liberdade. O jovem não tem um conceito próprio para dar, porém lembra-se de uma frase que viu num romance de Dostoiévski. O dinheiro é a liberdade cunhada. O sábio homem acredita que o dinheiro em sua natureza traz certa liberdade, mas questiona o rapaz se ele em si é liberdade. O jovem afirma que o dinheiro não é suficiente para tornar alguém livre, pois ele não pode trazer as pessoas a quem possamos chamar de companheiras, tampouco ser amado de verdade. Os problemas de relacionamentos permaneceriam mesmo com o dinheiro proporcionando liberdade geográfica e bens materiais. Então ele se lembra da frase de Adler: todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. O jovem também recorda do conceito de enxergar as pessoas como companheiras, mas certos aspectos o impedem de ver possibilidade neste conceito, e o filósofo lhe pede algum exemplo a respeito. O jovem cita seu relacionamento com os pais, suas excessivas comparações com seu irmão mais velho e as cobranças para fazer faculdade. Para ele seria mais fácil se conseguisse enxergar os pais como inimigos, o que é impossível. Ao contrário, eles o protegeram e cuidaram dele toda a vida e o rapaz sente-se grato por isso. Contudo, as exigências o pressionam. O filósofo lhe pergunta como ele se sentiu ao cursar a faculdade de acordo com o desejo dos pais. Ele diz que sentiu uma mistura de ressentimento e alívio. No entanto, ele acreditava que entrar na faculdade traria o reconhecimento dos pais. Neste momento, o filósofo afirma que a psicologia adleriana nega a necessidade de obter reconhecimento dos outros. Afirmação que em primeiro momento foi um absurdo para o jovem. O rapaz enxerga que o desejo de reconhecimento é algo universal. O homem questiona por que as pessoas querem ser reconhecidas, porque elas querem ouvir elogios. O jovem responde que ser reconhecido pelo outro diminui nossos sentimentos de inferioridade. Reconhecer e ser reconhecido traz autoconfiança e valida o indivíduo perante a sociedade. Então o sábio homem lhe pede para imaginar a seguinte situação. O rapaz limpa frequentemente a sujeira no entorno do prédio onde trabalha, mas nunca é elogiado por isso. Então questiona: se você não é elogiado ou reconhecido por isso, você continua a limpar a sujeira? E o rapaz argumenta que se não for elogiado, perderá a motivação e provavelmente pararia com a limpeza. Neste momento, o filósofo lhe explica que este comportamento é influência da educação baseada em recompensas e punições. Ou seja, ao receber um elogio, o indivíduo continua executando uma ação. Caso contrário, ele para. O filósofo afirma que não devemos viver para satisfazer as expectativas dos outros. Argumento que irrita o jovem, pois em sua visão é assim que a sociedade deve funcionar, com um agradando ao outro e sendo reconhecido por isso. O filósofo utiliza um ditado judaico que diz:
Se você não está vivendo a vida para si, para quem irá vivê-la? Ele explica ao jovem que viver para satisfazer a expectativa de terceiros nos torna refém destas. E sempre tentaremos fazer algo mais para satisfazê-las. O jovem argumenta que todos querem ser reconhecidos pela sociedade, alcançar o sucesso em suas carreiras e ter status. No entanto, o sábio homem o indaga: e você realmente acredita que isso traz a felicidade? Embora não tenha uma resposta para a pergunta, o rapaz acredita que o pensamento do filósofo ou de Adler é egoísta e acusa o filósofo de ser um nihilista. O sábio homem diz ao jovem que para uma melhor compreensão ele deve conhecer o conceito da psicologia adleriana chamado de separação de tarefas. Embora irritado, este conceito alimenta a curiosidade do rapaz. O filósofo pede ao rapaz para imaginar ter um filho que não quer estudar e pergunta-lhe o que o mesmo faria a respeito. O jovem responde que tomaria medidas como, por exemplo, contratar um professor particular, matricular o filho em cursos extras e aplicar condições rigorosas do tipo: ele só vai jantar quando terminar de estudar. O homem então lhe pergunta se com a criação rigorosa de seus pais ele aprendeu a gostar de estudar. O jovem confessa que não. O filósofo explica que na abordagem da psicologia individual é preciso se perguntar: de quem é a tarefa? Estudar é uma tarefa do filho, e por isso os pais não devem interferir. No entanto, devem se demonstrar dispostos a ajudar os filhos com os estudos, deixando a porta aberta para quando a ajuda for solicitada. Pois ao não estudar, os filhos devem compreender as consequências de suas escolhas como, por exemplo, repetir o ano e não ficar com os mesmos colegas na sala ou não ir para a faculdade preferida. Para o jovem essa ideia é absurda, pois embora estudar seja tarefa dos filhos, os pais devem intervir quando estes não estudam. O filósofo lhe diz que muitas vezes os pais dizem algo como: isso é para o seu bem. No entanto, na maioria dos casos, os pais querem se mostrar para a sociedade como pais de sucesso na criação dos filhos ou simplesmente controlá-los. Logo, ao perceber isso, a criança, além de não estudar, se coloca cada vez mais distante dos pais, piorando a relação entre eles. O sábio afirma ao rapaz que o segredo para evitar problemas em relacionamentos interpessoais é não interferir na tarefa dos outros. Simples assim. Essa afirmação deixa o jovem perplexo, e o filósofo acrescenta que devemos descartar as tarefas dos outros. Devemos nos demonstrar prontos para ajudar, mas nunca fazer a tarefa de outra pessoa. Como exemplo, o homem pede ao rapaz para imaginar que seus pais detestaram seu emprego ao ponto de fazerem um escândalo. O jovem comenta que os pais realmente não gostaram de seu emprego e gostariam que ele assumisse os negócios da família como seu irmão. O filósofo lhe diz que lidar com a emoção de reprovação do emprego é tarefa dos pais e não dele, ou seja, ele não precisa se preocupar com a reprovação dos pais. A escolha do novo emprego é tarefa dele. O jovem não consegue aceitar a ideia de haver um limite na relação entre a família. Para ele, a ideia de não se preocupar se deixa os pais tristes com sua escolha não lhe parece possível. O filósofo lhe diz que ele precisa escolher aquilo em que acredita, pois se trata de sua vida e não da vida de seus pais. Então, o jovem questiona: o que você quer dizer é, se as pessoas gostam de mim ou não, isso é tarefa delas e eu não devo me preocupar com isso? O filósofo confirma dizendo que esta é a separação de tarefas. E afirma que o jovem teme ser julgado, e por isso busca o reconhecimento das pessoas, e que todos têm problemas de relacionamentos interpessoais. O sábio homem lembra que no último encontro o jovem lhe pediu passos concretos para resolver os problemas. Por isso ele agora lhe indicará os seguintes passos. Primeiro, pergunte-se de quem é a tarefa. Segundo,
Faça a separação de tarefas. Terceiro, demarque com calma até onde vão as suas tarefas e onde começam as tarefas das outras pessoas. Quarto, monitore a si mesmo para não interferir na tarefa dos outros. E quinto, não permita que ninguém interfira em suas tarefas. O jovem acredita que se fosse possível colocar a separação de tarefas em prática, seria o fim dos problemas de relacionamentos interpessoais. Contudo, ele não consegue ver a separação de tarefas como algo saudável em uma relação. Lhe parece uma postura arrogante. Para ele é como dizer a alguém: não se intrometa em minha vida, ignorando completamente a boa vontade das pessoas. O filósofo então lhe conta a história de Alexandre o Grande e o nó Górdio. Górdio, o antigo rei da Frígia, fez um nó impossível de desatar em sua carroça no templo de Zeus. E após sua morte e a de seu filho Midas, este último não deixou herdeiros, o oráculo de Zeus foi consultado para decidir quem seria o novo rei. E ele declarou o seguinte: aquele que desatar o nó górdio no templo será o próximo rei. O nó permaneceu intacto por cerca de 500 anos, até que Alexandre o Grande conheceu a história e foi ao templo. Após analisar o nó, ele simplesmente o cortou com sua espada. Dizem que ele declarou as seguintes palavras: o destino não é feito pela lenda, e sim pela espada. O filósofo compara a separação de tarefas com o ato de cortar o nó górdio, pois ela é uma solução rápida e eficaz para solucionar os problemas de relacionamentos. Embora não seja uma convenção na sociedade, por isso pode surpreender as pessoas. O jovem ainda sente que a separação de tarefas é em tese possível. No entanto, ela despreza o fator da emoção humana. O filósofo argumenta a favor da necessidade da distância nos relacionamentos, pois quando a distância é curta demais, as pessoas chegam a um ponto em que não conseguem sequer conversar umas com as outras. Por outro lado, quando a distância é grande demais, a relação tende a ser fria. Como exemplo, ele cita os pais que repreendem demais seus filhos, criando uma barreira na comunicação ao ponto dos filhos não pedirem mais o conselho de seus pais. O sábio homem alerta que é preciso controlar a distância nos relacionamentos e, quando necessário, dar um empurrão, uma ajuda ao outro. E ele conclui dizendo ao rapaz que sua visão da separação de tarefas como algo que ignora a boa vontade dos outros está ligada à ideia de recompensa. Ou seja, se alguém fez algo por você, é preciso retribuir mesmo quando esse alguém não espera algo em troca. O jovem critica a separação de tarefas argumentando que os adultos sempre dizem coisas como: faça algo que você goste. Contudo, nunca dão uma resposta concreta e se algo der errado, eles se afastam e dizem que não é sua responsabilidade. O filósofo alerta que para viver em liberdade é preciso libertar-se do desejo de reconhecimento, pois este escraviza as pessoas. Buscar o reconhecimento pode aparentemente tornar a vida mais fácil. Porém, ao fazer isso, o rapaz se torna escravo das expectativas alheias. Como exemplo, o sábio lhe diz que ao declarar fidelidade a 10 pessoas, o jovem terá que agradar a todos, e isso em algum momento não será possível. Ele compara a situação com um político populista que faz diversas promessas, e quando suas mentiras são descobertas, sua reputação cai por terra. O jovem acredita que viver sem buscar o reconhecimento o fará ser detestado pelas pessoas. Então indaga o filósofo para saber finalmente qual é o seu conceito de liberdade. E ele resumiu em uma única frase: liberdade é ser detestado por outras pessoas. A afirmação deixou o jovem surpreso e confuso. O homem então lhe explica que ser livre é libertar-se do desejo de reconhecimento
e fazer isso certamente desagrada a algumas pessoas. Porém, viver para agradar os outros é uma prisão. O sábio afirma que ele não possui desejo de ser detestado, mas não vive sua vida para agradar ninguém e, consequentemente, haverá quem o deteste por isso. Separar tarefas não é ser arrogante. Ainda assim, haverá quem não se agrade com isso e deteste você. O jovem pergunta ao filósofo se ele é livre, e ele responde afirmativamente, e acrescenta que ter a coragem de ser livre inclui ter a coragem de ser detestado. Para ser feliz, não podemos nos preocupar em atender às expectativas dos outros, pois o que os outros pensam de você é tarefa deles. E então, meus amigos, o que vocês pensam do conceito de liberdade explicado pelo filósofo? Vocês acreditam que é possível ser livre buscando reconhecimento? Ou acreditam que liberdade é viver sem tentar atender às expectativas dos outros? Deixem aqui seu comentário. Na próxima noite, o filósofo usará um conceito da psicologia individual que vai além da separação de tarefas. E se as ideias expostas aqui te interessam, deixei na descrição do vídeo o link para a compra do livro A Coragem de Não Agradar. Comprem por esse link e ajudem nosso canal a crescer. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar um like. E se quer saber como será a quarta noite de A Coragem de Não Agradar, se inscreva no canal e ative as notificações para o YouTube lhe avisar quando o próximo capítulo for publicado. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes. Um abraço, leiam muito e até mais.